De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, você já sabe, né? Sexta-feira é o dia de Sexta da Saúde. E nesta Sexta da Saúde, vamos falar sobre a saúde do trabalhador, a saúde da trabalhadora. Temos aí dia 1º de maio, dia do trabalhador, estamos ainda, isso de maio, né? Mas estamos ainda em abril, no mês que se chama de Abril Verde, né, de prevenção a acidentes de trabalho, né, e cuidados também com o trabalhador. E vamos conversar sobre este assunto, né, você que está em casa nos acompanhando, com o professor Dimitri Taurino Guedes. Ele é fisioterapeuta e professor da UFRN. Vamos falar sobre adoecimento no trabalho, né, uma série de coisas assim que a gente percebe que está presente no nosso dia a dia e como é que você pode fazer para evitar. Seja bem-vindo, professor Dimitri, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson, né? Boa tarde aos telespectadores e às telespectadoras do Boa Tarde, Cidadão. Para a gente é uma satisfação muito grande, né, estar aqui hoje, né, contribuindo um pouco com essa conversa, né, com esse bate-papo com o Rio Grande do Norte a respeito da questão relativa à saúde do trabalhador e da trabalhadora, né, do Brasil, né, em específico, né, nesse momento do estado do Rio Grande do Norte. Todos nós, quando trabalhamos, né, independente do tipo de trabalho, se é um trabalho mais intelectual ou se é um trabalho mais braçal, para usar uma linguagem popular, a gente está sempre se movimentando. Até no trabalho intelectual, você está sempre com aquela posição sentado. Existe uma coisa chamada lesão por esforços repetitivos, seja em pé, sentado, fazendo o mesmo movimento. Eu me lembro daquele filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos, né, você com aquele mesmo movimento sempre. E aí eu gostaria de saber, quando a gente pensa em movimento, na ótica da fisioterapia, quais são os principais problemas que a gente enxerga que acometem aos trabalhadores nos tempos atuais? Pensando em saúde do trabalhador, Robson e demais espectadores, a questão das lerdortes, né, historicamente reconhecida como sendo, né, um fator de incapacidade para os trabalhadores. A LER, que é lesão por esforço repetitivo. Lesão por esforço repetitivo. E né? DORT. Esse termo ele é um termo, do ponto de vista teórico, é um termo antigo, superado. Né? Hoje em dia, o termo mais adequado seria distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Né? Que é o DORT. Que é o DORT, né? Mas por uma questão histórica se manteve o LER, né? O LER. Daí LER-DORT. Né? LER-DORT. E aí essa mudança, né, é fruto de uma concepção, porque no início das discussões e dos estudos a respeito dessas lesões, né, atribuía-se muito exatamente a questão repetitiva, do trabalho repetitivo, né, como sendo a principal causa. Né? Mas existe na dinâmica do trabalho outros fatores que contribuem também sobremaneira para o acometimento desses distúrbios. Né? A própria organização do trabalho, e se a gente volta para o filme, né, de Tempos Modernos, não é só a repetição, mas o ritmo, a falta de pausas, a posição muitas vezes em que o trabalhador, a trabalhadora executam aquela atividade, né? Tudo isso pode contribuir para o desenvolvimento de um distúrbio dessa natureza. Né? E outra coisa que, dentro da perspectiva da dinâmica do trabalho, né, é fruto de sofrimento e tem relação com o adoecimento físico, né, é a própria questão da saúde mental, né, que na situação do trabalho, né, é algo aparentemente silencioso, né, mas, né, a saúde mental Muita gente classifica até como besteira, né? Se alguém Exato. apresenta algum tipo de sintoma. Exato. Mas pelo esforço que desenvolve todos os dias, você trabalha num ambiente que é tenso, que gera muito estresse, um excesso de atenção e responsabilidade, isso exige mais mentalmente de cada trabalhador. E pode gerar esses problemas de saúde mental. Sim, com certeza, com certeza. E a gente, inclusive, associa muito, né, a questão do estresse a um nível de tensão muscular em determinados, né, grupos. Isso é bastante frequente. Se existe essa relação nítida hoje, né, a respeito das questões que envolvem a saúde mental e a saúde física, né, das pessoas que estão no mundo do trabalho. E uma pergunta que lhe faço também é a seguinte: quando a gente pensa em relação à saúde do trabalhador, o que é recomendado para as empresas, mesmo as microempresas, as pequenas empresas, algumas das grandes já desenvolvem alguns tipos de trabalho. Então, gostaria de saber o que é recomendado para essas empresas de forma preventiva para evitar esses problemas
ligados à saúde do trabalhador, seja o problema da saúde mental, o problema de alguma lesão por esforços repetitivos e por aí vai. O trabalho, Robson, ele traz no seu conjunto, infelizmente, em muitas situações, um conjunto de riscos que podem desencadear adoecimento. Esses riscos, né, do ponto de vista da saúde do trabalhador, eles devem ser, pelo menos, minorados, né? A perspectiva ideal é a perspectiva da eliminação do risco, né? E a gente acredita que isso é plenamente possível, principalmente no mundo de avanços tecnológicos que a gente tem. Mas nem sempre isso acontece. E, nesse sentido, a gente precisa, pelo menos, controlar, já que a gente não muitas vezes, consegue eliminá-lo, né? E, nesse sentido, a gente tem um conjunto de possibilidades que, se a gente começar pensando na perspectiva da promoção da saúde, né? As estratégias de promoção, e aí você tem uma gama enorme de possibilidades, desde a parte da educação em saúde em si, educação, né, que pode ocorrer dentro do cotidiano do trabalho, dialogando com os trabalhadores, ouvindo-os, né, muito importante, né? Quem conhece do trabalho não é Dimitri, fisioterapeuta, quem conhece do trabalho é a pessoa que está lá no dia a dia. E eles, a partir do conhecimento deles, né, do saber do dia a dia, do cotidiano, eles conseguem desenvolver muitas estratégias, né, que contribuem para a melhoria disso. Então, abrir um espaço para ouvi-lo é fundamental, né? E nessa toada... Isso na prática seria, por exemplo, semanalmente ter conversa com os trabalhadores da determinada empresa, independente do tipo de profissão, para saber como é que está indo o seu desempenho, tem algo que lhe incomoda, seja na posição ou no tipo de trabalho que você faz, para a partir daí ajustar. Seria a proposição de diálogos permanentes para evitar esse tipo de problema contra a saúde do trabalhador? Sim, o diálogo ele é importante que ele seja frequente, né? A sistematização desse diálogo vai depender muito do tipo de trabalho e da situação, né? Infelizmente, a gente sabe que alguns espaços de trabalho, o diálogo, infelizmente, ele não pode acontecer, não acontece, né? Com a demanda necessária, né? De acordo com a demanda necessária. E isso, inclusive, muitas vezes é desencadeador de doença, né? É motivo de adoecimento do trabalhador e da trabalhadora. E que outras ações podem ser desenvolvidas no âmbito das empresas para evitar os problemas de saúde do trabalhador, né? Contra a saúde do trabalhador, seja um problema mental ou mesmo físico? Existem programas, né, na área da atividade física, por exemplo, né? E que envolvem desde os mais conhecidos, né? A ginástica laboral, por exemplo, né? Que é algo que aparece com certa frequência quando a gente discute a respeito disso, principalmente no âmbito da fisioterapia, né? Mas existem hoje empresas que investem muito em programas de qualidade de vida no trabalho, né? E aproveito aqui, inclusive, para deixar meu abraço para a Giovânia, que é coordenadora do Programa de Qualidade de Vida do Trabalho da UFRN, onde eu, né, exerço minhas funções, né? Que envolve um conjunto de ações que podem melhorar, né? O diálogo serve como construção de estratégias de diagnóstico, obviamente, mas você tem um conjunto de atividades que podem ser feitas, né? Desde a parte de atividade física, a gente hoje na UFRN, por exemplo, utiliza muito de práticas integrativas, né? Que envolvem um conjunto de ações. Alguns exemplos do que seriam essas práticas integrativas. Você deu um exemplo que é importante, que é muitas empresas hoje fazem a ginástica laboral. Então, num certo momento do dia, você para a atividade da sua empresa, o que todo mundo está fazendo, vamos fazer uma ginástica, vai todo mundo alongar, faz isso, faz aquilo, depois de uns minutos, aí volta ao seu trabalho. Então, na prática, que outras atitudes podem ser tomadas nas empresas, como essa que foi exemplificada, para melhorar a situação da saúde do trabalhador? Nas empresas, né, a depender do porte, obviamente, existem a criação muitas vezes de comitês de ergonomia, né? A ergonomia é uma ciência aplicada que se preocupa em estudar o trabalho na perspectiva da necessidade dos trabalhadores, né? Então, e na prática, o que é que um comitê de ergonomia poderia fazer pelo trabalhador? Avaliação ergonômica e, a partir daí, desenvolvimento de estratégias. O que é, né, avaliação ergonômica? A avaliação ergonômica do trabalho é um conjunto de ações, né, que envolvem o diagnóstico da situação do trabalho. Então, é um grupo de pessoas experts na área, né, que aí você tem o fisioterapeuta, pode ter um médico, muitas vezes o engenheiro,
né, administradores, que é uma ciência de caráter multidisciplinar, que vão avaliar o trabalho nesses diferentes aspectos e propor soluções, né? Então, existem empresas, principalmente as de maior porte, seria o cuidado que com o utilizam quê? disso. Com a postura, com o tipo de lanche que ele faz, o que é que esse grupo vai observar? Tudo que envolve o dia do trabalho, ele vai observar, né? Desde a questão mais nítida para a gente no dia a dia, que envolve essas questões de posturas, movimentos, mobiliário que é utilizado. De repente está sentando numa cadeira que está prejudicando a sua postura. Exato. Até questões relacionadas à organização do trabalho e do processo do trabalho em si, né? Daí ser multiprofissional e envolver diversos profissionais, não só da saúde, mas inclusive da engenharia, do desenho industrial e da administração, da psicologia, por exemplo, também. Muito bem. Estamos conversando no Boa Tarde Cidadão, nesta Sexta da Saúde, com o Dr. Dimitri Taurino. Ele é professor da UFRN, é fisioterapeuta e conosco falando sobre, neste mês do Abril Verde, falando sobre aquilo que você pode fazer no seu ambiente de trabalho para melhorar as suas condições e evitar doenças, seja físicas ou mesmo psíquicas, mentais. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta fazendo também a sua pergunta. Anota aí o telefone 99922-9519 para você participar conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Anotou? 99922-9519. Eu volto daqui a pouquinho. De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando nesta Sexta da Saúde com o Dr. Dimitri Taurino Guedes. Ele é ele é fisioterapeuta, é professor da UFRN e conosco está falando aqui sobre o que você pode fazer para melhorar suas condições no dia a dia de trabalho, evitando problemas, acidentes, fisicamente ou mesmo psicologicamente, mentalmente. Então, conversando com ele sobre esse tema. E já está chegando pergunta de telespectadores e a Silvia está nos acompanhando no bairro de Ponta Negra. Ela gostaria de saber, para telefonistas, né, quais seriam as principais dicas para evitar problemas físicos? Então, o trabalho telefonista, do teleatendimento, né, que tem uma diferença aí, né, mas ele é um trabalho que envolve muitas vezes questões relacionadas a um ritmo intenso, né? Muitas vezes a pessoa não tem a oportunidade de pausas, e aí a gente volta àquela questão que eu estava colocando, pausa, né? De você ter pausas, né? A postura que a gente conversava um pouco anteriormente, né? Que a gente deve evitar posturas extremas, né? O que é que a gente chama de posturas extremas, né? São posturas em que eu coloco meu corpo em posições que não são as mais neutras possíveis, obviamente, né? Isso gera sobrecarga, né, do ponto de vista osteomuscular e pode causar adoecimento. Muitas vezes hoje em dia as pessoas trabalham, não sei se é o caso da telespectadora, mas muitas vezes hoje a gente trabalha associado o trabalho da telefonia, né, seja pelo teleatendimento ou seja como uma telefonista numa outra perspectiva, associado muitas vezes ao uso do computador. Então você está ali numa estação de trabalho que tem o atendimento associado à interação com o computador, né? Isso é muitas vezes motivo de estresse e, como eu disse agora há pouco, uma coisa se junta à outra, né? Então tentar gerenciar a questão da postura que eu me coloco, né? Ter acesso a pausas, né? Evitar posturas extremas e tentar ter um ritmo que me permita, né, descansar minimamente o corpo né, durante a jornada de trabalho. Sem extremamente importante. Tem muita gente que vai dormir quando está dormindo, sonha telefonando, atendendo o telefone, né? Exato. A pessoa fica doida desse jeito. Professor, e o que mais a gente pode dizer, de modo geral, como cuidados importantes para os trabalhadores que nos acompanham nesse momento? Então, meu caro Robson e telespectadores, como eu disse agora há pouco, né, ninguém mais para conhecer o trabalho do que a pessoa que o executa. É o profissional da saúde, o profissional da ergonomia, que adentra os espaços de trabalho para contribuir com essa melhoria, né? O primeiro passo é ouvi-lo, porque muitas vezes o próprio trabalhador ele já tem soluções no dia a dia, né? É possível fazer, muitas vezes, alguns ajustes no meu posto de trabalho que já me possibilitam melhorar, né, de maneira considerável o meu dia a dia durante aquela jornada. E aí, nesse sentido, a gente muitas vezes utiliza pouco a questão dos ajustes, né, que, por exemplo, as cadeiras podem nos oferecer,
né? A gente, infelizmente, no mercado a gente tem algumas cadeiras, como exemplo, né? Que não nos oferecem a oportunidade de ajuste, né? De ajustabilidade, né? Mas nós temos, por outro lado, outras mobílias, né? Algumas cadeiras, né? Voltando, por exemplo, da cadeira, que nos permite hoje uma gama de adaptação muito grande, né? Tanto de altura de assento, como do encosto, em termos de inclinação, de regulagem de braço, e tudo isso, por exemplo, para a telespectadora, né, que enviou a pergunta agora há pouco, se ela tem acesso a esse tipo de mobiliário, ela pode estar adaptando para a necessidade dela, né, de acordo com sua característica antropométrica, que a gente chama, né, sua estatura, seu peso e assim por diante. E lembrando que, né, manter-se em posturas estáticas por muito tempo, né, ficar muito tempo na mesma posição, seja em pé ou seja sentada, né, não é bom para o nosso organismo. Né, favorece um estase, né, uma situação de manter o corpo parado por muito tempo, seja em qual posição for, né, que em contrapartida vai lhe trazer problemas. Então, alternar posturas durante a execução do trabalho é algo extremamente salutar, né? E se eu puder, nesse alternar de postura, aproveitar para fazer pequenas pausas, isso me ajuda demais a descansar um pouco o corpo e descansar a mente, né? Para que a gente possa trabalhar com qualidade. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do nosso convidado de hoje, nesta Sexta da Saúde, professor Dimitri Taurino Guedes, fisioterapeuta, professor da UFRN. Seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão, e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Tá, Jé, Robson. A gente agradece, né? Deseja boa tarde para você, para os telespectadores do programa, né? Lembrando que dia 28 de abril, esse domingo agora, a gente está no Dia Internacional das Vítimas, né, de acidente de trabalho. É uma quantidade enorme de pessoas que se acidentam e boa parte desses acidentes eles podem ser evitados, né? A responsabilidade ela é de todos nós, dos trabalhadores, mas principalmente daqueles que nos empregam, né? E essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada, mas chamando a atenção que a gente precisa oferecer boas condições de trabalho para que as pessoas possam trabalhar com qualidade e com segurança. Perfeito, muito obrigado, professor Dimitri. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.